Irmãs, cada quinta é uma alegria, uma surpresa. Hoje eu descobri mulheres que vieram de longe para estar aqui com a gente. Estavam no hotel, chegaram à tarde. Alegrete, é isso? Onde é que ela está? É isso mesmo? Lá do Rio Grande do Sul, mais ou menos 1.000 quilômetros até aqui. Depois tem a outra cidade, São Leopoldo, 400 km até aqui. Teve uma pessoa que disse que estava em Joinville. Ela chegou, onde ela está? Que veio de Joinville. Estava vindo. Não está aí? Estava viajando. Meu Deus, tem misericórdia, guarda ela. Mandou uma mensagem dizendo, eu estou chegando, vim de Joinville. Que Deus possa guardar. Mas mulheres de tantos lugares, cidades ao redor, estão aqui vindo. E eu fico impressionada porque são coisas do tipo que só Deus faz. Que só Deus pode fazer. E você faz parte disso, do que Deus está fazendo. E a ministração de hoje... Aliás, quantas pessoas nos visitam pela primeira vez hoje? Quero conhecer você. Bastante mulheres, glória a Deus. Seja bem-vinda nesse lugar. Que a presença do Espírito Santo possa te abraçar. Você está aqui não porque sua amiga te convidou. Você está aqui porque Deus marcou esse tempo, esse horário com a sua vida. Amém? E a ministração que Deus colocou no meu coração para esse dia foi primeiro em mim, depois através de mim. Tudo que Deus vai fazer através de você, Ele vai fazer primeiro em você. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Às vezes... a gente olha para o nosso casamento e vê o nosso casamento uma bagunça. A gente olha para a nossa vida financeira ou para o nosso trabalho. E a gente vê colegas de trabalho que a gente às vezes tem conflitos com o chefe, com colegas de trabalho. A gente começa a ver tudo ruim fora de nós. E Deus está falando assim, ei, eu não vou transformar nada fora sem que antes eu não faça em você primeiro. E nós somos uma geração que está tão acostumada a querer que as pessoas mudem. Que as coisas fiquem boas para nós. Já percebeu isso? A gente tem uma facilidade de achar o defeito no outro. E às vezes a gente tem uma misericórdia com a gente. Já percebeu? Eu fiz porque eu estava nervosa na hora. Mas se uma pessoa faz isso com você, você não vai dar essa mesma misericórdia para ela. Você vai dizer, você é uma estressada. Você é uma grossa, como fala aqui no Sul. Você é nervosa. Nós temos a tendência de querer que a mudança seja no outro. Você vai olhar, às vezes, para o seu casamento como que você é sempre a vítima. Olha o silêncio. Você sempre é a vítima, coitada da história, mas não é assim. Você sabe que não. Você sabe que você tem algumas parcelas. Claro, eu entendo que existem situações e situações, mas estou falando aqui de um casamento normal, ok? Não de um homem violento, não de um homem que bate em você, um homem que se droga e coloca a sua vida em risco e ameaça de morte. Se isso está acontecendo com a sua vida, chame a polícia imediatamente. Não tem oração, é polícia. Às vezes, tudo que um homem desse precisa é de um homem mais forte que ele. Então, contra isso, polícia. Mas se você tem um casamento, que você está passando por turbulências, e você sabe que você tem a tendência de se ver como uma vítima. Eu queria hoje tirar a capa de vítima de você e dizer que talvez a mudança que você tanto espera ver no outro começa dentro de você. As mudanças, eu lembro que quando eu era recém-casada, eu fui com uma expectativa bem grande para o casamento. Coisa que ninguém faz, né? Mas eu fui com uma expectativa muito grande para o casamento. E, nossa, a mulher é muito imaginativa, né? Ela faz... E principalmente mulheres que vêem muito filme de romântico, filme de romance. Gente, é um problema isso, porque você vai para o casamento achando que a sua vida e o seu casamento vai ser um romance. Mas você vai se deparar com aquela meia suja jogada no seu quarto, né? Outras peças íntimas, né? De uma forma terrível. E você vai pensar o que eu fiz na minha vida. Né? Não tem romantismo, mas tem responsabilidade de verdade. E às vezes eu me preocupo com as mulheres que ficam vendo aquilo porque aquilo é uma ilusão, aquilo não existe. Mas existe sim um casamento que com o passar dos anos ele fica cada vez melhor. Isso eu te garanto. Que o casamento é igual vinho, quanto mais velho, melhor ele fica. E eu tenho convicção aqui, que se talvez você está vivendo uma crise, um momento difícil, deixa Deus começar por você primeiro. Às vezes a gente ora pelo outro, jejua pelo outro. Eu lembro de uma vez, na época das campanhas, anos atrás, eu fazendo campanha para ganhar coisa. Quem aqui já fez campanha para ganhar coisa? Vergonha, né, gente?
A gente pega Deus, que é grande, olha se isso não é ridículo, que é grande, Ele é perfeito, Ele sabe o que é melhor para nós. E a gente faz uma chantagem com Ele, dizendo assim, Deus, eu vou vir aqui nesse culto 7 vezes. Eu vou vir aqui na frente, receber a unção 7 vezes. E o Senhor vai me dar aquele negócio que eu quero. Um emprego, uma namorada, restaurar casamento. Aí Deus que é perfeito, que é grande, Deus não cabe em 7 semanas. Quando Ele quer fazer, Ele faz em um dia. Mas Deus, Ele respeita os processos da nossa vida. E todas as vezes que a gente quer fugir dos processos de Deus e quer respostas assim rápidas, Deus, Ele vai nos empurrar para nós obedecermos, talvez de uma forma que a gente não gosta. E eu vou explicar depois por quê, mas Ele vai fazer a gente cair do cavalo. O nome dessa mensagem eu ia botar assim, quando Deus fura a nossa bola. Já viu? Você já brincou na rua de bola quando era criança? Alguém vai lá e fura a bola? Que frustração. Eu sou a única menina no meio de 2 irmãos. Então bola lá em casa para brincar era uma coisa muito comum. E quando a bola furava, era uma decepção. A gente fazia de tudo para recuperar a bola, mas nunca dava. Já jogou vôlei com a bola murcha? Misericórdia. Então, quando Deus fura a nossa bola, Ele sabe por que Ele está furando. Às vezes Deus coloca a gente no lugar que a gente nunca deveria ter saído, para que a gente entenda as nossas raízes e comece a descobrir o que Deus quer da nossa vida. Talvez você está aqui porque Deus furou a tua bola, que você caiu do cavalo, senão você estava bem feliz dentro da sua casa. Aí Deus sabe por onde nos cercar e por onde nos pegar. A Bíblia fala em Oséias que de uma noiva totalmente distante do seu noivo, uma esposa totalmente distante do seu marido. E Deus fala assim, sabe essa mulher distante do marido? Essa é você, igreja, longe de mim. Essa é você, Israel, longe de mim. E a noiva ainda continuava distante. E ele falou assim para ela, lá no 6, se eu não me engano, Oséias 6 diz assim, então eu vou cercar o caminho dela com espinhos. Eu vou caminhar. Sabe quando Deus começa a cercar o nosso caminhar com espinhos? A gente corre para cá, a gente se machuca. A gente vai para cá, a gente se machuca. E a gente corre para um outro lugar e a gente se machuca porque tem espinho. É Deus guiando você para um lugar que Ele quer. E sabe qual foi o lugar que Ele encaminhou aquela noiva? Para o deserto. Ele diz assim, eu te encaminhei através de espinhos para o deserto. E ali sozinha, eu falarei ao seu coração. E você me ouvirá, como nos dias antes, como nos dias passados, que você me esqueceu. Sabe, Deus está, às vezes, cercando você de espinhos para levar você de volta para o propósito. Uma coisa eu aprendi, nós não podemos fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida. Não tem como fugir. Uma vez que um dia você falou assim, Deus, eu entrego a minha vida para Ti, acabou para você. Todas as vezes que você quiser sair do rumo, Ele vai te trazer de volta para o prumo, todas as vezes. Eu lembro que eu morei numa cidade grande e lá nós éramos totalmente escravizados, eu digo, do GPS. Ele era o nosso chefe dentro do carro. Não se saía, eu pelo menos não conseguia sair de lá sem um GPS. Eu lembro que um dia eu entrei num bairro que tem lá, que é só morro. Gente, quando eu digo é morro assim. E o carro derrapa para subir, tem morros que nem dá. E me perder naquele bairro, para mim, foi desesperador, porque eu fugia daqueles morros. E eu lembro que, no meio eu perdida, chorando, sozinha, escurecendo, e o GPS falava assim, recalculando. Eu disse, pelo amor de Deus, meu filho, recalcula essa rota logo. E sabe, Deus, Ele sempre vai recalcular a sua rota. Sempre. Isso você pode ter certeza, Ele nunca vai desistir de você. Nós não podemos fugir das mãos de Deus, nos segurando, nos moldando. Mas nós não podemos esquecer que tudo que Ele faz vai ser primeiro dentro de nós. Aí você pensa assim, nossa, eu estou buscando tanto a Deus e parece que está tudo tão difícil. Não sei se isso cabe para você, mas coube muito para mim uma época. Eu falei, Deus, olha de tudo que eu já abri mão. Um dia eu falei isso, olha tudo que eu já abri mão, Deus. Olha onde eu estou. Eu me sentia sem nada. E dando tudo errado. Eu falei, Deus, então é melhor seguir o caminho do ímpio. Porque parece que a gente olha para aqueles que não estão nem aí, parece que está tudo bem. E Deus falou, não, filha. Eu estou fazendo primeiro em você, para depois fazer através de você. Eu estou movimentando coisas que você não enxerga. E essa foi uma dinâmica que eu não entendia no início da minha caminhada com Deus. Eu via o chamado à minha frente, mas eu não entendia o propósito e muito menos os processos que eu ia enfrentar para viver. Eu lembro que eu me converti e eu caí de cabeça. Eu já me converti
com 23, 24 anos. Eu já era cristã e da igreja desde pequenininha, mas estar aqui no culto não te faz um cristão. Não te faz. Ouvir uma palavra não te faz um cristão. Estar aqui não te faz uma pessoa que vai viver o que faz você viver quando você se entrega de verdade, quando você diz, eu quero viver isso, eu preciso. E eu lembro que aquele dia eu disse, eu quero. Eu comecei a tomar posturas, mas eu não imaginava. Eu lembro que os cultos que eu ia era só vitória. Quem lembra dos cultos da Vitória? Só vitória. Vai dar tudo certo, aquela música. Vai dar tudo certo. Essa era a música da minha vida, vai dar tudo certo. Nada vai dar errado. Aí Deus falou assim, filha, esse não é meu evangelho. Porque no meio desse caminho, eu vou fazer você andar por espinhos. Porque são eles que vão moldar você. Eu ouvi uma palavra do Luciano Subirá. E ele falou uma coisa muito interessante da nossa geração, de nós mesmos. Ele disse que ele conheceu um pai, e o pai estava com problema com o filho com 18 anos, e o filho não queria nada com nada, queria jogar videogame até tarde. O filho não queria trabalhar, acordava tarde, não tinha responsabilidade. E ele falando, meu Deus, e o pai, um pai trabalhador, um homem íntegro, com muito recurso financeiro, colocou o filho nas melhores escolas, queria que o filho passasse no vestibular para um bom curso, e aquele menino não queria nada com nada. E aí ele foi conversar com o Luciano, falando, pastor, tudo que eu fiz. Ele disse assim, pastor, eu quando era criança, eu carreguei carroça. Uma vez o cavalo do meu pai ficou doente, o pai tinha que fazer uma entrega, eu carreguei a carroça nas minhas costas. Ele assim, eu acordava a tal horário, eu pegava o ônibus, andava de 40 minutos de ônibus, no frio, e começou a falar. E eu estou aqui, e eu passei tudo isso, e um dia eu falei, o meu filho não vai passar por isso. E eu cuidei do meu filho, eu fiz tudo para o meu filho. E olha só o que aconteceu. O Luciano falou, mas você esqueceu que foi a carroça que te construiu ser esse homem. Foram esses 40 minutos dentro de um ônibus que te construíram ser o homem que você é. E você privou do seu filho de ser esse homem. Porque você tirou dele as experiências que ele precisava ter para amadurecer, para crescer. E aquilo foi um impacto para mim. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai poupar algumas carroças para a gente carregar. Deus não vai poupar alguns caminhos. Foi isso que ele fez com o povo de Israel, vocês lembram? 40 dias. Podia ser em 40 dias, podia ser em um mês, aquela caminhada foi em 40 anos. Deus precisava moldar o coração do povo. Então eu quero dizer para você, não desista se está difícil. É Deus construindo dentro de você. Eu amo a maneira que Jesus nos conduz, mesmo quando a gente não conhece o caminho. Você já percebeu que às vezes você está caminhando com Deus, você está no processo ali, no começo, e você faz algo só por pura obediência, ou porque algo intercorreu na tua caminhada, mas você não entende, e lá na frente você vai entender, e lá na frente você vai dizer, era Deus e eu não sabia. Era Deus o tempo inteiro me trazendo para esse lugar, e eu não sabia. Porque Deus, sabe, Jesus tem essa maneira preciosa de nos levar por lugares que a gente não conhece. Mas deixa eu falar para você, confie no que Ele está fazendo. Tudo que Deus fará em nós tem um segredo, e tem a ver com a verdade. E um dos princípios para mim, de construir a vontade de Deus, é abandonar a mentira. E às vezes a mentira é algo enraizado na nossa cultura, na nossa família. Esses dias eu viajei para um lugar, não vou dizer para onde, um irmão, uma bênção, um irmão que me levou. Ele orou o caminho inteiro. Eu fiquei com ele no carro e o irmão orando o caminho inteiro. E eu ali, nossa, que irmão abençoado, ele orando e falando em línguas e tal. Aí chegou um radar e ele não conseguiu parar assim, a tempo de ver o radar. Ele, poxa, esse radar é novo aqui. E aí ele fez um esquema Aí rapidamente ele fez um esquema que eu não vou saber explicar. Daí eu falei, o que é isso? Ele, não, é que quando eu faço aqui eu tapo a placa. Eu disse, o quê? Não, eu tapo a placa. Ele me explicando bem tranquilo. A placa ela fica eu fiz um esquema ali. Daí eles batem a foto, mas não conseguem ver qual é o carro. Daí eu me livro da multa. Sem peso nenhum.
Daí eu olhei para ele, eu falei, o irmão estava orando até agora, falando em línguas. Eu falei, irmão, mas isso é mentira, isso é engano. Daí ele me olhou bem sério. Sim é. E isso está arraigado na nossa cultura. Sabe aquela mentirinha que ninguém... Essa mentira, ela é um problema para nós. Porque tudo que Deus vai construir na nossa vida tem a ver com a verdade. Às vezes eu não dá vontade de contar uma mentirinha bem pequenininha para você se livrar de situações. Eu não estou falando de mentira grande. Tem gente que é mentirosa. Mas estou falando daquela mentirinha que você não quer ir naquele chá de bebê de jeito nenhum. Você está com abuso, você não quer. Ó, os sorrisinhos. Qualquer semelhança é só na Transilvânia que acontece isso, aqui não. Daí você não quer ir naquele chá e você ficar... E a pessoa está ali te perguntando, confirmar data até. Qual a desculpa que eu vou dar? Deus está vendo. Às vezes é melhor a gente ser sincero. A gente fala, olha, não estou disposta. Porque você não está disposta. Não vai mentir. Não, eu tenho um compromisso, eu tenho que... Você está lá roncando dentro de casa. Sabe? Tudo que Deus vai fazer com a gente é através da verdade. Um dos pavimentos que Deus usa é a verdade. E às vezes o que Deus está construindo, se está caindo, é porque falta verdade. Coloca a verdade aí. Seja de verdade. Sabe, não pinta. Uma das coisas que eu acredito que vai acontecer aqui nos dias da conferência vai ser muita verdade ser rasgada aqui nesse altar. Estava conversando com a Ana Paula e ela disse assim para mim, Vivi, eu estou com tanta expectativa com o que Deus vai fazer aí no Sul. E que Deus tem colocado no meu coração, falou, Ana, rasga o seu coração. Porque quando a gente rasga e fala das verdades que habitam dentro de nós, parece que isso é um pavimento para que Deus venha sobre aquilo que a gente está construindo de verdade. Tudo que é de verdade, o favor de Deus vem. Você pode ver que a mentira, ela realmente tem perna curta, ela não consegue sobreviver a um ambiente de Deus. Mas a verdade, sim. É igual quando a gente está na igreja, a gente finge que a gente é uma pessoa. Já viu? Ai, querida, amada, paz do Senhor. Dura um mês. Um dia aquela amada vai fazer uma coisa que você não gosta, vai vir para fora quem você é. E deixa eu te fazer, isso não é ruim, isso é bom, porque quando sai para fora a verdade, é quando nós podemos ser construídos, corrigidos, melhorar, ser uma pessoa melhor. Deixa a verdade pavimentar a sua vida. Às vezes nós nos achegamos a Deus com esse coração de receber, de sermos curadas, sabe? Você está aqui às vezes, né, buscando algo, Deus, eu quero mais de Ti para a minha vida. Às vezes a gente está aqui e não sabe nem o que está buscando. Já aconteceu isso contigo? Eu quero Deus. Não importa se Ele vai derramar, se Ele não vai, eu quero é Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim. Mas sabe, às vezes a gente vem com essa expectativa, mas Deus está olhando para a gente com outros olhos. Ele está dizendo assim, o que é que eu posso fazer com ela? Ela está se chegando perto de mim, eu vou fazer dentro dela, porque através dela eu vou fazer algo lindo. Quando eu me acheguei para Deus, com 24 anos, com a vida toda quebrada, eu acho que Ele riu quando aquele dia eu me entreguei para Ele de verdade. Ele falou, até que enfim, hein? Nossa! Tanto que eu fiz para essa menina chegar para mim. E quando eu fui para Ele de todo o coração, que Ele começou a fazer dentro de mim, eu não imaginava o que Ele ia fazer ou através de mim. Eu quero dizer isso para você, você não imagina o que Deus pode fazer através de você. E eu nem digo só de púlpito, eu digo, sabe do quê? Dos lugares que Deus te colocou. Deus está despertando as mulheres, nós estamos ainda muito fechadas. Eu lembro quando eu era uma simples dona de casa, cuidando de uma menina pequenininha, que é a minha filha mais velha. Naquela época, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Um dia Deus me chamou para as prostitutas dessa cidade. Deus falou, eu quero que você ministre com as prostitutas. E eu falei, Deus, mas eu sou só uma dona de casa. Eu não sei nem o que eu vou falar para elas. Eu vou chegar lá no prostíbulo, eu vou passar vergonha. E Deus falou assim comigo, eu quero que você suba à zona de prostituição, eu quero que você fale com as prostitutas. E eu lembro que o primeiro dia que eu subi, até a roupa, Deus falou comigo, vá com uma camiseta bem comprida. E eu fui com uma calça larga, sem maquiagem, cabelo amarrado. E cheguei lá, e eu disse, Deus, que vergonha, o que eu vou dizer? E Deus falou, entra na boate. Eu falei, mas o que eu vou dizer? E o Telmo dentro do carro. E quando eu entrei dentro da boate, era como se a minha boca falasse de coisas que eu não entendia, mas que o Espírito Santo já estava movendo. Eu já sentei com ela, já tomei um café.
E elas perguntavam, mas o que tu faz aqui? Eu falei, eu não sei. Eu estava na minha casa, limpando a minha casa, e Deus falou que era para mim estar aqui, eu só estou obedecendo. E aquela verdade começava a construir a vontade de Deus. Não importa se a verdade é simples, ela é verdade, ela é poderosa. Quando você caminha do lado da verdade, a verdade vai pavimentar um terreno para você caminhar nele seguro. Sabe por que muitas pessoas estão caindo? Porque não andam na verdade, mas quando você anda na verdade. E foi debaixo de uma verdade tão simples que Deus começou a reposicionar tantas coisas na minha vida. Sabe, a tua identidade carrega um propósito. Cada mulher aqui, eu fico com meu coração vibrando quando eu vejo uma mulher se chegando a Deus. Porque eu penso o que Deus pode fazer com essa mulher. Mas sabe, eu fico vibrando. Gente, essa aqui é a reunião de mulheres. Domingo, isso aqui enche. Mas no meio dessa grande multidão, dessas pessoas, eu conheço algumas mulheres que estão cavando nesse lugar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Existem mulheres que não dependem mais do que o pastor fala somente. Porque quando você cava num lugar com Deus, você vem para o culto e o que o pastor fala simplesmente confirma tudo que você já ouviu lá no seu secreto. Você entra num novo nível com Deus. Você não está mais naquele nível de chegar domingo aqui igual um celular descarregado e dizer assim, eu vim aqui recarregar minhas baterias. Isso não existe. Você vem para a igreja, sabe para quê? Porque na comunhão Deus ordena a bênção. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente só vive em comunhão. A gente não vive lá sozinha no quarto. Agora a gente percebe muitas pessoas que estão congregando online. Já viu? Congregando online, elas ouvem uma ministração pelo YouTube, ouvem aquela palavra, glória a Deus, aleluia, que benção essa palavra, mas ela não tem a vida da igreja. Porque a Bíblia diz que existe na comunhão, é que Ele ordena algumas bênçãos. Eu lembro quando eu estava estéril, que eu não conseguia engravidar de forma nenhuma. E a Bela é um milagre de Deus. No meio de um culto, o pastor falou assim, eu queria orar pelas mulheres que querem engravidar e não podem. Eu lembro que naquela noite, foi eu e mais outra, eu vim na frente. Na hora que ele e a pastora colocaram as mãos no meu ventre, era como se eu recebia um puxão no meu ventre foi destravado. Isso foi dia 15 de maio. Eu fiz o exame dia 15 de maio, eu fiz o exame dia 1º de junho, eu estava grávida, de pouquíssimas semanas. Eu fui tentar bater um ultrassom, o médico falou, não, vamos tirar um ultrassom que tu vai ficar tão desanimada, porque o seu bebê ainda é muito pequenininho. Foi há semanas atrás, ele foi feito há 2 semanas atrás. Eu falei, meu Deus, o dia da oração. Porque a gente tem que orar e agir, amém? Não vai só ficar na oração, você tem que agir. Ter atitude. Em nome de Jesus. E aí eu estava carregando a Isabela, um milagre de Deus. Porque é na comunhão da igreja. E aí a gente vê tantas pessoas, sabe? Mas eu acredito, voltando, que tem mulheres que estão cavando. Algumas delas um dia eu vou chamar para dar um testemunho aqui. Mas eu já comecei a beber da água da fonte delas. Porque a gente precisa beber da água da fonte da outra. Está acontecendo algo lindo na nossa cidade. Algumas pastoras aqui da cidade, nós estamos nos reunindo para ficar juntas. Por tanto tempo, as pastoras ficaram separadas. E Deus falou conosco, se unam. E aí surgiu no meu coração o desejo de outro dia ir no culto da outra mulher, da outra pastora que está fazendo um culto de mulheres. E eu quero sentar lá. E eu quero dizer assim, não vim ministrar, vim receber de ti. Porque nós aprendemos, nós precisamos receber um dos outros. Nós não temos tudo. Ai, porque ali tem tudo. Não. O reino de Deus, a gente não pode dizer esse aqui ou acolá. O reino de Deus é todo aquele que ama a vontade de Deus, que vive a vontade de Deus. Nós precisamos caminhar debaixo da revelação, arrancar o controle dos homens, o medo dos homens. Ninguém é dono de ninguém. Eu nunca morri por ninguém. O Telmo nunca morreu. Quem morreu por você foi Jesus. Nós não somos donos de ninguém. Eu acredito muito no evangelho verdadeiro que vai começar a vir e vai abrir um avivamento. Mas o evangelho de pessoas que perdem o controle para a vontade de Deus. E é nesse lugar que nós queremos caminhar. É nesse lugar que nós queremos andar. Sabe por quê? Como pastora eu falo para vocês, e como mulher também, que às vezes eu fico chocada com algumas coisas que eu vejo. Outro dia uma mulher me procurou, precisava falar comigo. A vida dela está
toda bagunçada. E ela me pediu, e eu falei, ok, mas o que você quer de mim? Então, eu queria que você fizesse uma oração. Tá, e aí? Qual a tua expectativa a respeito da minha oração? Ela não entendeu a pergunta. Não, é porque se tu orar, minha vida... Eu disse, não, deixa eu te falar uma coisa. Esse evangelho é mentiroso. Porque você vive uma vida errada. Olha só, tem mentira, engano. Eu comecei a mostrar para ela. Você se ausentou de casa. Agora seu filho está apresentando problemas, mas você se ausentou de casa. Isso é uma colheita. E eu perguntei para ela, e você e Deus? Ah, não consigo mais orar. Não vem no culto. Jejum, oração, tipo, não, há muito tempo. Mas sabe o que ela queria? Ela queria me procurar. Não porque ela queria Deus, queria mudar de vida. Ela queria colher os benefícios de quem ora e jejua e de quem busca. Tipo, eu quero os teus benefícios, ok? Não quero nada com isso. Eu quero esses benefícios aqui, me dá. Ora por mim, me abençoa. E eu vou continuar vivendo a minha vida longe de Deus. Sabe de uma coisa? Essas pessoas vão ficar morrendo no deserto. E hoje o convite para nós é, você quer que eu faça através de você? Eu vou primeiro fazer em você. E o convite dele é, chega mais perto. Você não tem noção do que uma oração e um jejum tem o poder de fazer na nossa vida. Se você... Eu já fiz também isso errado. Eu já jejuei e orei para acontecer coisas. Eu já jejuei e orei por outras pessoas. Ai, Deus, abençoa o fulano. A situação do ciclano. Isso é maravilhoso. Mas experimenta jejuar e orar dizendo assim, Deus, me quebra e me faz de novo. Deus, eu quero viver a tua vontade. Deus, eu quero ir para lugares mais profundos em ti. Você percebe que você começa a ir para Deus, você só quer pedir coisa, você só quer que Ele resolva coisas. Eu estou falando, filha, eu não quero isso, eu quero você. Eu quero tocar em você, eu quero que você chegue perto de mim, porque eu quero transformar a sua vida. Se eu mudar a sua visão, se eu mudar o seu coração, às vezes não precisa mudar nada fora. Você mudando é o suficiente. E eu queria te encorajar hoje a ser uma mulher que não anda no benefício do que os outros têm, mas ande vivendo as suas próprias experiências com Deus. Um dia eu quero ouvir você falar aqui. Eu estava lá na minha casa e Deus falou... Ontem eu conversei com uma moça. Ela está aqui, Michele. Está aqui? Está ali. E ontem eu desmarquei com essa Michele 1.500 vezes, né, Michele? Tadinha, ela foi tão paciente comigo. E não posso, Michele. E não posso. E ontem não ia poder de novo. A Bela com febre. Eu disse, Deus... Aí eu falei, não, mas eu não vou desmarcar outra vez. Eu vim para cá. A febre da Bela baixou. Quando eu cheguei aqui, resolvi uma situação ontem aqui. E ontem mesmo ali atrás, isso aqui tudo vazio. Eu falei, meu Deus, amanhã isso aqui vai estar cheio, Senhor. Me dá graça, me ajuda, Pai. Só o Senhor, né, Deus? E orando pela reunião. Aí fui lá atrás, ela já estava me esperando. Aí o que a gente espera? Um BO, né? Boletim de ocorrência. Sentei e falei, então... Não, eu vim aqui só agradecer. Eu falei, o quê? Ela falou, não, eu vim aqui agradecer. Eu vim aqui te falar o que Deus fez na minha vida através daquilo que Deus tem feito aqui. E aquilo começou, era como se eu fosse uma garrafinha vazia e eu fui sendo cheia. E ela foi abrindo a boca e ela assim, sabe, uma palavra tal, eu tomei a decisão tal. Aí eu vi uma palavra, eu falei, é hoje que eu vou decidir isso. E ela começou a falar e ela disse assim para mim, sabe, eu cresci muito com Deus no meu secreto. Eu comecei a ouvir Deus. E eu comecei a entender que não é igreja B, não é placa. Eu comecei a entender que o Senhor fala conosco no secreto. Ele começa a nos instruir. Eu falei, sim, é isso mesmo. Ela está entendendo. E aí ela começou, e Deus falou assim comigo, tá vendo? Não foram 10 que foram curados? Eu falei, sim, mas só um leproso voltou para agradecer. E eu entendi que quando você é alinhado ao Espírito Santo, o Espírito Santo faz você coisas que você não entende. E aí ela assim para mim, e eu vim aqui só te agradecer.
E eu comecei a ser cheia. E ela assim, ó, tá vendo esse lugar? E eu estava sentada no escritório lá em cima. Tá vendo esse lugar? Esse lugar era um lugar de prostituição. Esse lugar era um lugar que muitas famílias foram desfeitas. Nesse lugar aqui, ó, nesse piso. Homens traíram suas esposas. Filhos desonraram seus pais. Tantas coisas foram feitas aqui e agora esse lugar é um lugar de restauração. Esse lugar é um lugar de vida. Ela falou, só Deus faz isso. E eu sentada lá naquele escritório, vocês não imaginam quando a gente veio aqui o que a gente tirou daquele escritório. Que era mais um cafofo. E eu sentada lá, eu me controlei para não chorar, eu olhando para ela bem assim, mas dentro de mim, eu falando assim, Deus, o que nós estamos vivendo só pode vir do Senhor. E sabe que eu entendi uma coisa? Que quando uma mulher é cheia do Espírito Santo, ela é chamada para encher outras mulheres também. Porque tem algumas pessoas que nos devolvem. E nós precisamos caminhar com pessoas que nos devolvem. Devolvem chamado, propósito, quem nós somos, que nos lembram quem nós somos. E quando você é uma mulher que caminha com o Espírito Santo, você já não chama mais para contar os seus problemas, você começa a chamar para contar aquilo que Ele está fazendo na sua vida, que só Ele pode fazer, que é sobrenatural. Sabe, eu vejo uma geração na internet que quer, já viram os haters, né? É assim que fala, haters. Que significa, eu fiquei sabendo, odiadores. Que odeiam de graça, que vão lá nos seus perfis das pessoas famosas ou de quem eles quiserem e destilam veneno e ódio. E eu já passei por isso também. E várias coisas. É uma geração que está tão pronta para julgar, sabe, para exortar, mas é uma geração que não consegue ver as traves dos seus próprios olhos. Que Jesus precisa arrancar essas traves. E para aqueles que estão fazendo o caminho contrário, e correndo para a intimidade, Deus está liberando seus segredos e abrindo portais. Eu fico impressionada com José, porque José da Bíblia, lá em Gênesis 37, eu acredito, conta a história de José, fala que ele foi vendido pelos irmãos, jogado num poço, vendido, ele vai para uma prisão. Na prisão tem um copeiro e um padeiro. E ele revela o sonho de um dos dois, e de repente aquele homem é promovido, como ele tinha falado, ele deu a revelação do sonho, o sonho realmente aconteceu e a revelação aconteceu. Ele gruda aquele copeiro e fala assim, ó, lembra-te de mim quando fores sair da prisão, quando você for lá falar com um faraó, lembra de mim que eu estou aqui esquecido na prisão. E aquele copeiro esqueceu de José. Não se esquece normalmente de uma pessoa assim, que revela para você um sonho. Mas sabe o que eu entendo? Deus nunca vai te expor na hora que você quer, na hora que você está agarrado e quer uma justiça. Deus vai sempre te expor na hora certa. Porque passado alguns anos, Deus expõe José na hora certa. Deus levanta ele na hora certa. Sabe, outro dia nós estávamos orando e me deu uma vontade de pegar aquilo que nós estávamos vivendo e fazer um texto e publicar. Deu muita vontade de dizer, olha, nós estávamos, contar as experiências do que vivemos naquela noite, orando na sala da minha casa. Eu chamei as mulheres do presbitério. Foi algo muito lindo, muito forte que aconteceu aquele dia. E Deus me alertou falando assim, filha, todo fundamento que é exposto, ele perde, ele é um perigo. Você percebe que nós estamos em cima de um fundamento aqui. Se o fundamento tivesse exposto, nós estaríamos em perigo disso tudo aqui ruir. Entendem? O fundamento nunca pode ser exposto. O fundamento precisa continuar sendo escondido. Então existem algumas coisas na nossa vida que nos sustentam, que precisam estar escondidas. Por isso que é primeiro através de mim, dentro de mim e depois fora de mim. É primeiro nos fundamentos em quem nós somos, para que depois o Senhor faça através de nós. As maiores revelações de Deus para a sua vida não virão de outros homens e mulheres, sabe? As maiores revelações que eu tive na minha vida não vieram de um culto, não vieram de um homem colocando a mão na minha cabeça, mas vieram sozinha com Ele. Aquelas revelações que mudaram a minha vida vieram no meu lugar secreto. Aqueles momentos que você fala assim, uau, aquelas palavras que você abre, que você diz, não dá para acreditar como essa palavra se encaixa ao que eu estou vivendo. Quantas pessoas já viveram isso? Você estava orando
Gente, eu já encharquei minha Bíblia de lágrimas, de pegar partes da Bíblia e ver assim, meu Deus, só o Senhor poderia falar isso comigo, me dirigir dessa forma. Eu lembro de um dia que eu precisava dar uma resposta, eu não sabia que resposta que eu dava, Deus me dirige e completamente em dúvida. E eu abro a Bíblia justamente numa exortação e numa orientação, numa situação como aquela. E eu entendi, é não. Só Deus faz isso. Uma pessoa que caminha com Jesus, ela não valoriza os seus títulos, os lugares de honra, porque Jesus não valoriza essas coisas. Simples assim. Porque a palavra diz que Ele mesmo se esvaziou de tudo. Eu lembro que quando eu passei um tempo de perseguição, e eu quero dizer uma coisa para você, todos nós passamos um tempo de perseguição. Faz parte de ser cristão, faz parte de caminhar com Jesus. Ele mesmo disse, você vai passar por aquilo que eu passei. Vocês não são melhores do que um mestre. Porque se eu passei, vocês também passarão. Perseguições, todas nós passaremos. Às vezes de uma medida pequena, outras medidas um pouco maiores. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a perseguição nos ensina muita coisa. E uma delas é ficar em silêncio. Quando você estiver sendo perseguido, injuriado, se contenha e não se defenda de forma nenhuma. Porque quando você se justifica, você tira a oportunidade de Deus justificar você. E às vezes não é nenhuma perseguição assim, te odeio, mas sabe aquelas pessoas que falam brincando as verdades pra gente? Já percebeu que tem gente, falei brincando, mas pegou? Não é? Gente, eu não gosto disso. Tá gordinha, né? Fala, tava brincando. Mas falou. Quando tu tá assim, tu também faz assado, né? Aí tu fala o quê? Não, tava brincando. Geralmente, às vezes, sabe, eu vou dizer, às vezes a perseguição ela não é uma coisa assim, aberta. Sabe aquela perseguição nas escondidas? Você já percebeu que quando no ambiente de trabalho tem alguém meio mal com alguém, não fica um clima pesado dentro do escritório, dentro do trabalho, fica uma coisa ruim. Já viu dentro de casa quando o marido e a mulher estão bravos, estão brigados, a casa inteira parece que uma nuvem escura baixa naquela casa, e misericórdia. Misericórdia, que o clima pesa. Já viu o casal falando só sim, não? Na frente dos filhos? Não, né? Vocês não sabem o que é isso, eu sei. Não, sim. E aquele clima pesado, sabe? Eu vejo que Deus está falando conosco assim, não se justifique. Dê a oportunidade de Deus justificar você. Até, sabe, às vezes a gente faz umas coisas assim, mas se eu não explicasse, eles iam pensar isso. E se eles pensar? É o que você é? Não, se preocupe mais com quem você é. Se preocupe mais com a sua integridade, não com a sua reputação. Reputação, um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. A integridade é quem nós somos de verdade. E a nossa vida é guiada pela nossa integridade, não pela nossa reputação. Jesus, uma vez, eles eram, hosanas, glória, que o Senhor está aqui. Depois crucifica-o, a mesma multidão. As pessoas mudam de opinião a nosso respeito muito fácil. Mas Deus não muda de opinião. E Ele é aquele que nos justifica na hora certa. E eu lembro que eu passei por um período de perseguição, e naqueles períodos Deus falava assim, fica calada, não te justifica. Como diz o meu marido, dá vontade de fazer assim, né? Pegar o celular, fica a dica. Ou postar uma frase, gente, não faça isso. Como diz a Karina, o povo pensa que o Face é a cruz. Não conte suas feridas. Essas pessoas que fazem... Não faça isso, seja madura. Você não tem mais 5 anos. Seja madura. Deixa Deus justificar você, deixa Deus mostrar. Porque ou o que estão falando é verdade. Aí você tem que pensar. Se o que estão falando realmente é verdade, você não se preocupa com o que estão falando, se preocupa em consertar a sua vida. Eu lembro que eu orava, eu chorava, Deus, e agora? E a minha vontade na época era... E Deus falou, fica quietinha. Deixa eu justificar você. E mais do que justificação, Deus falava assim, deixa eu semear em você quem você é. Deixa eu te mostrar quem você é. Você não é isso.
Eles estão vendo a aparência. Deixa eu mostrar quem você é em mim. E ele começou, então, a trazer, sabe, era um tempo de lágrimas, mas era tempo de receber afirmações do céu, receber no meio das crises, Deus falava. E eu lembro que um dia, no meio de uma perseguição ferrenha, eu tinha uma dessas, assim, uns rompantes. Era sábado de tarde, Thelma tinha saído com a Vitória, ela era bem pequena, para ir em algum lugar, eu jogar futebol e ia levar ela junto. Sabe quando você vai fazendo assim, ó, vão, isso, você arruma tudo. Deus abençoe, vai, em nome de Jesus, tchau. Fechou a porta. Ai, você precisa daquele tempo? Aquele dia foi assim, eu estava assim, glória a Deus. Eu fui para casa e disse, Deus, eu estou angustiada. Comecei, Deus, estou angustiada. E aí eu vou entrar por dentro desse quarto aqui, Senhor. Eu não saio dele até o Senhor falar comigo. Olha, entrei dentro do quarto. E me ajoelhei e eu falei, Deus, é nós dois agora. Olha o que está acontecendo. E eu estava numa seca com Deus, naquele período difícil. E não só uma seca espiritual, mas, gente, parece que tudo estava dando errado. Misericórdia, eu dizia, Deus, tudo está dando errado. Eu me movia para um lugar que dava errado, eu me movia para o outro dava errado. E aí eu fui para Deus. Quando eu me levantei dali, eu estava ali orando. Quando eu fui me levantar, a voz de Deus veio no meu ouvido. Eu vou soprar o nome de vocês nas nações, começando pelo Brasil, a nível nacional. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, diabo. Estou orgulhosa. Eu comecei, que orgulho, olha que orgulhosa. Deus, isso é presunção. Quem sou eu para o meu nome ser soprado para o Brasil e para as nações? E o Senhor falou assim comigo e repetiu. E eu fiquei, que vergonha de contar isso para as pessoas, nunca vou contar isso para ninguém. Eu lembro que o Thelmo chegou do futebol com a Vitória, todo suado, tirando aquela chuteira. E ele, amor, o quê? E eu contando para ele, amor, Deus falou que Ele vai soprar o nosso nome para as nações, mas assim, agora vai ser no Brasil. Ele, é? O nosso ministério estava, sabe quando tudo? Aí eu falei, Deus falou, nisso o nosso telefone da nossa casa toca. Nós dois olhamos, o telefone tocou. A ligação que mudou a nossa vida. Um convite. E era para a gente começar a ter um nível nacional daquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. E Ele falou, foi Deus que disse. E foi nesses momentos que eu não estava... Se eu estivesse perdendo meu tempo respondendo, eu não estava ouvindo o que Deus tinha para mim. E sabe o que eu descubro? Que essas coisas são como se fossem distrações que querem nos tirar do propósito. Às vezes você está aqui tão distraída do que Deus quer fazer na sua vida, preocupada com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda uma coisa. Caminhe no que Deus fala para você. Se preocupe com o que Deus fala para você. E você vai prosperar em todos os teus caminhos. Mas o tempo passou, né? A perseguição, aquele período difícil. E Deus fez o que só Ele poderia fazer na nossa vida. Eu olho para a minha vida hoje e digo, Deus, só Deus para fazer o que o Senhor tem feito. E hoje... é o contrário. Eu vou abrir o meu Instagram, tem tantas palavras. Pastora, aquela mensagem tal foi uma bênção. Nossa, aquele post que você falou lá, como me abençoou. No meio de tanto elogio agora, que é outro, Deus fala assim para mim, continua ouvindo só o que eu falo para você. Porque elas pensam que você é uma coisa, mas eu conheço as suas piores versões. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é por dentro. Eu te conheço. Não pensa que você é tudo isso que elas estão falando, não, porque você não é. Porque quando você caminha com Deus, Ele te equilibra no lugar que você deve estar. Você começa a caminhar na palavra de Deus e ela começa a te encher. Não existe nada que se compare ao agir de Deus dentro de nós. E eu amo as manifestações do Espírito. Eu sou apaixonada quando Deus vem e derruba a gente no chão. E Ele fala e a gente vive mistérios. Mas nada se compara a uma mulher que vive isso dentro do seu coração, dentro de si todos os dias. Que você pega o carro e Ele já está ali do seu lado. Quando você vive na constante presença de Deus na sua vida. Eu queria que você abrisse rapidamente Atos 9. Rapidinho. Já estou terminando. Tu és perfeito, Deus.
Atos 9 vai contar a história de Paulo. Paulo perseguia os cristãos. Eu vou ler desde o início para você. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximaram de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados e de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Conta a história de que Paulo estava numa missão, achando que estava agradando a Deus, mas Deus teve que o derrubar do cavalo para que ele voltasse ao propósito. E eu tenho algumas lições, porque Paulo, é interessante como às vezes a gente faz coisas que a gente acha que é de Deus, mas não é. Todos nós passamos por situações assim. Quando Jesus, ele ressuscita, os discípulos que eram 12 agora são 11, porque Judas se matou. Então eles resolvem rapidamente, vamos escolher um para completar os 12. Escolheram Matias, não tinha expressão nenhuma. Você vai ver que eles escolheram Matias, mas você não vê o nome de Matias em lugar nenhum. Porque Deus não estava de olho em Matias, num homem politicamente correto. Deus estava olhando para um Saulo, que ele ia chamar mais tarde de Paulo. Ele completou os apóstolos. Às vezes nós olhamos, isso aqui é o certo. Deus está falando: filha, não olha com os teus olhos, olha com os meus olhos. Sabe, o Senhor derruba Saulo do cavalo. E eu queria falar para você, Deus escolheu alguém que ninguém escolheria. Guarde isso para você. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria. Eu quero dizer para você hoje, Deus está escolhendo você na situação que você está vivendo hoje. Não importa. Deus está escolhendo você na situação que você está. E só uma experiência de cair do cavalo levaria Paulo a esse lugar de se entregar totalmente, de ouvir a voz de Deus. Às vezes você só ouve a voz de Deus quando Deus te tira de algumas posturas que você toma. E não é quando você sai da postura, é quando você cai dela. Você já caiu de lugares? Paulo ouviu a voz de Deus quando ele caiu. E Deus ainda fala para Paulo, sabe, engraçado que ele cai do cavalo, mas quando ele vai se erguer, ele está cego. Sabe o que me chamou a atenção? Paulo já estava cego antes. Deus só quis mostrar a Paulo: você está cego agora fisicamente para você entender o que você vivia espiritualmente. Algumas coisas nós vivemos na carne porque nós estamos presos e cegos no espírito. E Deus permite para que nós possamos entender a nossa real condição. Então Paulo, e aí é engraçado que Jesus fala uma frase para ele, mais na frente você lê em casa, Atos 9, ele vai dizer: Paulo, dura coisa é você recalcitar contra os meus aguilhões. Dura coisa é você lutar contra mim. Aguilhão era uma lança que fazia o cavalo andar ou parar. Ele fincava no cavalo. E a Bíblia está falando, Jesus disse: olha, você está recalcitando. Você tá fazendo, se machucando mais. Fugindo de mim. Fugindo dos lugares que eu quero que você pare. Fugindo do que eu tenho pedido para você fazer. Fugindo. E ele está falando: e eu preciso de você, Paulo. E é interessante que Paulo cai na casa de Ananias, uma pessoa que ele não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. Quem restaurou Paulo não foi os grandes da sinagoga, foi um homem sem nome,
sem ministério famoso, mas um homem cheio do Espírito Santo que ouviu a Deus. Já viu aquelas mulheres que elas não são famosas? Elas não têm muitos seguidores no Instagram, mas elas são mulheres de joelho de oração. São os Ananias da nossa vida que nos devolvem a visão novamente. Nós precisamos de homens e mulheres que caminham com Deus para nos levar a lugares onde nós veremos novamente. Aí você vai pensar, mas como? Eu estou cega. Deus está permitindo algumas cegueiras para que você caia no lugar certo, na casa certa. Sabe o que eu aprendi? Que quando Deus quer tratar com a gente, Ele tira a gente do bando. Deus separa a gente do bando. E às vezes a gente está mal. Porque já percebeu quando Deus troca o ciclo das nossas amizades? Quem já passou por isso? Parece que vai se afastando. E você vai, meu Deus, e você até fica entristecido. Mas deixa eu te falar uma coisa, não fica triste não. É Deus colocando Ananias ao seu lado. Homens e mulheres que devolvem a visão da sua vida, que fazem você enxergar novamente, mas da forma correta. As pessoas que nos devolvem, eu fui profundamente tocada por pessoas que nem me conheciam, mas pelas palavras e leituras pareciam que me conheciam há anos. Eu já contei para vocês, esses dias a gente estava no hotel, e sentou um pastor para tomar café com a gente. E aquele homem simplesmente foi Ananias na minha vida, ele falou tudo. E parece que aquilo te desvenda, parece que você começa a enxergar o que antes você não via. Nós precisamos de Ananias na nossa vida para que a gente possa deixar Deus trabalhar dentro de nós. E sabe, Deus separa Paulo do seu bando para falar ao seu coração. E sabe uma crise que Paulo enfrenta no meio desse processo de Deus trabalhar dentro dele? Paulo enfrenta uma crise de falta de credibilidade. Ninguém mais acreditava nele. E sabe que a falta de credibilidade das pessoas em nós, às vezes é o que nos impulsiona a mudar de vida. É o que nos impulsiona a transformar a nossa vida. Paulo, todo mundo que chegava perto de Paulo tinha medo do que Paulo fazia. Mas sabe, teve uma pessoa que pegou Paulo pela mão e levou Paulo até os... A Bíblia fala assim, não vou ler para não perder tanto tempo, mas é muito engraçado, que os discípulos se esconderam dentro de uma casa quando viram Paulo chegando. Paulo matava sem medo os cristãos. Mas a Bíblia diz que Paulo chegou abraçado com Barnabé. E Barnabé é aquele que não desiste da gente. Barnabé é aquele que acredita em nós. Deus sempre levanta um Barnabé na nossa vida. E os discípulos falam, Barnabé, você está louco, esse homem matou milhões, esse homem, ele é sanguinário, esse homem. E ele falou, não, ele teve uma experiência em Damasco, ele caiu de um cavalo, a luz de Deus veio sobre ele, se converteu, e ele precisa entrar nos lugares que Deus estabeleceu para ele entrar. Então, eu vejo que Barnabé leva seu Paulo para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Barnabé não se relaciona com Paulo a partir do seu passado, mas Barnabé se relaciona a partir do que Deus ia fazer com ele. Eu estou aqui hoje porque uma Barnabé não desistiu de mim. Porque um dia, sem credibilidade nenhuma, alguém confiou em mim outra vez. Nós precisamos, além de termos Barnabés, nós precisamos de ser Barnabés. Nós precisamos olhar para as pessoas e acreditar nelas outra vez. Amar elas outra vez. Dar a chance outra vez. Todos nós. E eu vou dizer uma coisa para você. Você não tem noção do que Deus pode fazer com a glória da segunda casa. Você não tem noção com o que Deus pode fazer com uma restauração de uma vida. Porque a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Parece que Deus escolhe mesmo aqueles vasos mais quebrados, aquelas pessoas mais desacreditadas, para trazer cura e restauração e levantar. Sabe por quê? Pensa comigo, se ele levantasse uma mulher que nunca tivesse errado, santa desde que nasceu, sabe aquelas pessoas que só falta andar com uma asa amarrada assim? Nossa, vai ser com certeza essa que Deus vai levantar. E se essa mulher se levantasse e começasse a operar em sinais, todo mundo ia dizer, uau, ela conseguiu, porque olha como ela é perfeita. Olha como ela é santa. Olha como ela se separa. Olha como ela não briga com o marido. Olha como ela não erra. A vida dela é perfeita. Aí você ia dizer, com certeza, porque ela é assim.
E a glória não ia ser de Deus, mas ia ser dela. Mas Deus parece que pega os vasos mais quebrados, aquelas pessoas que não são nada. E Ele diz, eu chamei as coisas doidas do mundo e loucas, aquelas que já estavam jogadas no chão. E eu estou restaurando elas e usando elas, porque as pessoas olhando vão dizer, não pode ser, só pode ser Deus na vida. Deus quer pegar a sua história e fazer isso um testemunho para as nações. Deus não está procurando mulheres perfeitas. Eu quero dizer para você, mulheres reais. Para de viver num tempo de culpa. Deixa Deus transformar o seu coração de dentro para fora. Deixa Ele mexer em você e remexer em você. Posso te falar uma coisa hoje? Se você amanhã puder, abre um jejum. Pega uma refeição sua e diz assim, Deus, eu vou abrir essa refeição. Eu abro mão dela. Eu não quero esse prato de comida. Deixa ele para lá, mas eu quero você, eu quero te dizer que a fome que eu tenho não é de comida, mas a fome que eu tenho é de ti, da tua presença. Eu quero sair do evangelho raso, eu quero que o Senhor mexa dentro de mim, que o Senhor comece a me revelar aquilo que está no teu coração. O Senhor hoje aqui quer restaurar ouvidos espirituais, restaurar sacerdócio, mulheres que têm lugares em Deus e você precisa funcionar porque eu preciso que você funcione. Nós precisamos que as mulheres se levantem aonde Deus as chamou para levantar. Existem lugares nessa cidade de Criciúma, posições que você precisa estar. Que Deus tem levantado. E a gente às vezes está tão perdida, pensando em nós mesmos. Deus está falando, eu estou levantando você. Gente, vocês não têm noção do que Deus pode fazer através da voz de uma mulher que tem autoridade. Dentro da própria casa. Porque é onde eu digo, primeiro em mim, depois através de mim. É dentro da minha casa, dentro da minha vida. Quando uma mulher ela tem essa direção do Espírito Santo, ela une a casa de uma forma, ela traz cura e restauração aonde ela habita. E o Espírito Santo está levantando mulheres com esse coração. Com esse coração. Está aqui hoje uma pessoa que eu amo muito. E para mim hoje foi um susto. Eu tenho uma ajudante lá em casa, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Ela é um presente para a nossa casa. E ela chegou de uma forma muito linda. Claudinha está aqui. Eu cheguei num domingo na igreja desesperada. Porque eu que limpei a casa, cozinhei, sempre. Mas a coisa começou a sair do meu controle. E chegou um domingo no carro. Sabe como é que sabe quando a gente pira? Entendeu? A gente tenta fazer com a nossa mão, mas tem um dia que a gente entrega. Eu vim no carro chorando, passando rímel, e o rímel borrando no espelho do carro, que não tive tempo de me arrumar. Eu falei para ele, para o Telmo, eu estou estressada. Olha lá, as roupas tudo sujas, não dei conta de lavar a roupa, a louça, porque atendendo gente, e viajando, e filho pequeno. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém na minha casa. Eu falei para ele, eu nunca te pedi nada. Mentira, sempre pedi. A mulher começa, né? Eu preciso. Daí ele assim, tá, vamos ver alguém. Deus, vamos, amém. E eu vim para o culto muito mal, porque eu não sei você, mas quando você sai, deixa a sua casa uma bagunça, não é triste? Parece que você está uma bagunça. Aí, cheguei no culto, orei a Deus, eu falei, Deus, me dá uma luz, ou eu deixo até um pastorear sozinho e fico dentro da minha casa, lavando louça e tal, e cuidando das meninas, ou eu agora preciso de ajuda. E aí, uma segunda-feira de manhã, depois disso que aconteceu, a Claudinha mandou uma mensagem para mim. Vivi, então, tem uma pessoa que trabalha comigo há 9 anos. E assim, as minhas meninas já cresceram, já não preciso mais, né, de ter alguém e tal. Tu não conhece uma família bem legal para receber essa pessoa, porque ela é tão especial. E eu não queria, assim, entregar ela para qualquer família. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê? Mas, Telmo, eu falei, Cláudia, eu conheço uma família que está desesperada. Não, eu estou indo hoje. Daí eu falei, ai meu Deus, como que será ela, né? Como que ela é e tal. E aí eu vi uma mulher pequenininha e me chamando de Dona Vivi. Ô, Dona Vivi. E aí foi lá para minha casa e aos pouquinhos foi cuidando. E hoje ela cuida de nós, é um presente de Deus. Já estava comigo 1 ano. E eu nunca convidei ela assim para vir na reunião de mulheres,
Ela vê o meu dia a dia, ela sabe quem eu sou. Quando eu acordo pela manhã, ela me vê, né, Vera? Vera me vê, a cara, o cabelo. E aí, convidei ela para vir na inauguração, mas no fim não deu. Daí hoje eu estou sentada lá, com a agenda na mão, resolvendo um monte de situação, com a Bela ali comigo, a Bela está um pouquinho febria. Ela abriu a porta, Dona Vivi, posso falar com a senhora? Eu falei, ô Vera, fala. É assim, ó, hoje eu vou lá na tua reunião. Aí eu falei, já mudei na hora de... Falei, Vera, sim, eu vou, posso ir simples assim como eu sou? Eu assim, Vera, claro que pode. E aí hoje eu tive a honra de recebê-la ali pela porta. E eu pensei assim comigo, eu não convidei ela, mas eu acredito que a nossa vida arrastou ela até aqui. Uma pessoa que conhece a gente de verdade. Não é alguém que veio aqui na igreja. Ai, que bênção que eles são bênçãos. Pergunta para ela se a gente é bênção. Fala para ela, ela sabe. Né, Vera? Os piti, os arranca-raba, Vera vê tudo. Levanta a mão, Vera. Eu não vou deixar tu ficar de pé lá. Bem alto, Vera, a mão, a mão. Não, prometo que eu não faço mais isso quando tu vir, tá? Só no primeiro dia eu queria te honrar, te abençoar a tua vida, e ela é um presente para nós. Mas quando Deus trabalha dentro de você, Ele começa a trabalhar fora de você. Ele começa a tocar as vidas que estão ao redor de você. Você não precisa falar palavra nenhuma. Meu marido fala uma coisa que é verdade. A luz, ela não fala, ela brilha. E quando você está na vida de outras pessoas, você faz a diferença onde você está. Eu sei que tem gente aqui que tem colega de trabalho aqui, que foi arrastada não só pelo convite, mas foi arrastada pela sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus está levantando aqui alguns Ananias nesse lugar. Alguns Barnabés. Homens e mulheres que vão fazer você voltar para o propósito. Mas mais do que isso, Deus está te convidando para um lugar secreto com Ele, para um lugar da presença dEle. Amém? Queria que você colocasse as mãos no seu coração nessa noite. Nós vamos orar hoje. Eu queria, antes de mais nada, perguntar quantas pessoas aqui que essa palavra tocou no seu coração. Que você tem vivido esse tempo que você precisa que Ele mexa dentro de você, através de você, que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Aonde você está mesmo, coloca a mão no seu coração. O Espírito Santo vai vir com graça sobre a sua vida, com uma unção sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Oh, doce Espírito Santo, nos leva para esse lugar da Tua presença, Deus. Nós precisamos de Ti. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a Tua presença. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto.
pés. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Deus está me mostrando aqui, tem mulheres que você se sente tão improvável, tão improvável. Você luta direto com sentimentos de culpa. Você não consegue entrar nesse lugar de filha. Você está numa guerra. Você vai para a presença de Deus e você não consegue permanecer lá. Você se sente tão incapaz. Se você é essa mulher, eu queria que você levantasse a mão. Onde você está? Eu quero orar por você aqui na frente. Vem cá. Você que está vivendo essa crise dentro da sua vida. Você se sente tão incapaz, tão fora. Eu quero orar por você hoje. Você está numa angústia. Você tenta, você não consegue. Parece que as outras coisas começam a brilhar para você. E o Senhor está te cercando com espinhos. Você percebe ao seu redor que Ele está cercando você. Aquilo que dava certo já não está mais dando certo. Você é muito preciosa para Ele. E o Senhor não deixaria você ir embora hoje sem antes te tocar profundamente. O Espírito Santo está atraindo você para um lugar hoje, mulher. Ele te trouxe aqui como um marco na sua vida. Um marco no seu coração. Aleluia. Esse lugar aqui é um marco. Queria que você entregasse agora tudo isso para Ele. Deus, as minhas culpas. O Senhor está tirando. Tem mulheres aqui que tem luta na hora de orar. Ela não consegue orar. Ela começa a pensar em outras coisas. Você não consegue permanecer. Você tenta, mas não permanece. O Espírito Santo está vindo com graça agora sobre a sua vida. Arrancando todo o peso de culpa. O Espírito Santo está arrancando e está falando assim: você é filha amada. Eu te chamei. Existem mulheres que estão aqui na frente que são libertadoras. Vocês foram chamadas para libertar famílias, pessoas. O Senhor te deu um chamado, mas você não consegue ver. Porque ao redor onde você olha é só espinho. O Espírito Santo hoje quer trazer cura e restauração. Tem mulheres aqui presas ao passado da sua família. Você acha que você vai viver uma vida igual à sua família. Você olha para a sua vida e você começa a ver resquícios do que a sua família viveu. Isso te desespera. O Espírito Santo está arrancando isso aqui hoje, em nome de Jesus. Entrega agora para Ele tudo. Começa a entregar essa angústia, Pai. Em nome de Jesus, cada mulher que está aqui na frente, Deus. Que está aí lutando para vencer, Deus. Que angústia, que crises tem vindo, Pai. Sentimentos de inferioridade. Sentimentos de solidão. Elas têm ouvido, você não presta. Elas têm ouvido, você não vale nada. O céu está falando para você, você é preciosa. Sabe por que o inimigo está lutando tanto com você? Porque o Espírito Santo tem uma obra para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu vejo mulheres que estão aqui, que quando você fala, outras mulheres vão se levantar. Outras pessoas vão se levantar. O Senhor está arrancando aqui todo o desejo de suicídio aqui. Tem mulheres que estavam pensando em se matar, planejando. Mulheres que estão tomando remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. O Espírito Santo está vindo com cura sobre a sua vida hoje. Porque o poder do Espírito Santo é suficiente. A glória de Deus é suficiente para encher você. O poder que veio da cruz, do sangue de Jesus, é suficiente. Ele é suficiente. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Receba aí no seu coração esse novo tempo na sua vida. Deixa Deus levantar você. Deixa Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Descansa o teu coração. Levanta tua mão bem alta aqui. Você que está aqui. Descansa o teu coração. Entrega agora. Entrega aquilo que você não pode mais conduzir. Deus, eu preciso que o Senhor pegue tudo isso nas suas mãos. A minha vida. E deixa eu te contar um segredo amanhã. Corre hoje mesmo para o lugar secreto. Abre um jejum. Bate na porta, começa a cavar, vai ter água, o Espírito Santo vai brotar água. Tem mulheres aqui, deixa eu falar, você está prestes a tocar no novo, mas sabe por que você não toca? Porque você ainda não está preparada e você só será preparada nesse lugar da presença de Deus. Não foge mais, não foge mais daquilo que Deus quer fazer na sua vida, corre para esse lugar, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço aí nessa mulher, profetizar sobre ela. Volta para o seu lugar, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ver a tua glória em mim. Aleluia!